Bem-vindo para mais um estudo da inspirada e santa palavra de Deus. Esse é um estudo do livro dos livros, a Bíblia, um estudo que se propõe a dar uma introdução e uma visão geral de toda a Bíblia. Começamos no livro de Gênesis e já chegamos aos livros históricos de 1º e 2º Samuel. Quando estudamos os livros de Samuel, encontramos um dos personagens mais importantes da Bíblia. Há muitos personagens importantes na Bíblia. Quando observamos a quantidade de espaço nas Escrituras dedicada a Davi, percebemos que ele é um desses personagens. Metade do primeiro livro de Samuel e todo o segundo livro de Samuel falam sobre esse grande homem. Davi escreveu cerca de metade dos salmos. Esses salmos nos revelam sobre a vida desse grande homem. Considerando-se o número de páginas das Escrituras, que contam a história de Davi, sem dúvida, ele é um dos grandes homens de Deus na Bíblia. Já vimos alguns desses capítulos sobre a vida de Davi. Vimos Davi pastor de ovelhas, conhecemos o Davi músico, o guerreiro, o fugitivo e finalmente o rei Davi, ou seja, o Davi rei. Mas quando chegamos no capítulo 11 de 2 Samuel, vimos que ali começou um período terrível na vida de Davi. A Bíblia descreve em detalhes esse capítulo tenebroso da vida de Davi. Devemos observar atentamente o capítulo Davi o Pecador. Quando estudamos Davi o Pecador, em nosso último estudo, fizemos a seguinte pergunta: como um homem segundo o coração de Deus que realmente desejava fazer toda a vontade de Deus, que realmente era um homem de Deus, pôde cair? Vimos algumas características do pecado de Davi. A Bíblia não tenta esconder nada desse pecado. Davi cometeu o grande pecado do assassinato e do adultério. Davi traiu a lealdade de um grande homem chamado Urias. Ele tomou a esposa de Urias e depois o assassinou. Estudamos esse pecado de Davi e vimos que ele realmente havia pecado. Também vimos a causa do seu pecado. Como esse homem de Deus pôde pecar? Vimos que Davi pecou porque era um homem. Era homem, sim, e não há homem que não peque. Davi pecou porque saiu da vontade de Deus e também porque estava no auge do sucesso, estava vivendo em abundância. Você se lembra de todos esses alertas no livro de Deuteronômio? Quando entrar na terra e estiver em abundância, tome cuidado. É hora de ficar firme no Senhor porque vocês estarão vulneráveis. Davi estava vulnerável porque vivia em abundância. O poder do pecado o derrubou. Apesar do perdão de Deus, vimos também que Davi sofreu as consequências do seu pecado. Quando lemos a história do pecado de Davi em 2 Samuel, dos capítulos 11 ao 18, percebemos principalmente as consequências deles. E à medida que lemos sobre as consequências do pecado de Davi, vemos que nesse período sua grandeza ficou mais clara. Não quero dizer que Davi foi um grande homem porque pecou. É isso que devemos aprender quando estudamos a história do pecado de Davi e suas consequências. Davi mostrou sua grandeza nesse período de sua vida pela maneira como ele lidou com o pecado e como reagiu às consequências dele. Um dos objetivos desse estudo da Bíblia resume-se a uma palavra: correlação. Na introdução do curso disse que um dos meus propósitos, entre outros, era mostrar que os livros da Bíblia se relacionam e como há unidade na Bíblia toda. Uma das coisas mais interessantes do estudo da Bíblia é descobrir como seus livros se correlacionam e como se encaixam. Por exemplo, quando chegamos aos profetas, depois de ter estudado os livros históricos, percebemos que já conhecemos o contexto histórico no qual os profetas viveram, pregaram, sofreram e morreram. A literatura histórica também nos capacita a entender um dos maiores livros da Bíblia, o dos Salmos. Os livros históricos nos dão a perspectiva histórica dos Salmos, especialmente os de Davi. Essa literatura histórica nos fornece informações biográficas sobre Davi que nos ajudam a entender os seus Salmos. Os Salmos de Davi e o livro de 2 Samuel, do capítulo 11 ao 18, se encaixam perfeitamente, não apenas em 2 Samuel, de 11 a 18, mas especialmente nos Salmos escritos durante o período em que Davi sofreu as consequências do seu pecado. Aí percebemos que Davi mostrou a sua grandeza quando reagiu às consequências de seu pecado. Por exemplo, o Salmo 55 foi escrito quando Davi recebeu a notícia de que seu fiel amigo e conselheiro Aitofel aconselhara seu filho Absalão, que havia conquistado Jerusalém, a armar uma tenda no terraço do palácio e violentar todas as mulheres de seu pai, às vistas de todo Israel. Como você se sentiria se soubesse que seu melhor amigo fez o seu filho violentar a sua mulher? Foi nessas circunstâncias que Davi escreveu o Salmo 55.
Quando você lê o Salmo 55 sabendo desse cenário, pode então entendê-lo. Lembre-se que nesse mesmo período Davi escreveu o Salmo 23 e disse: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O meu cálice transborda, não temerei mal algum. O homem que escreveu o Salmo 23 não passou a vida toda sentado ao lado de um riacho, ouvindo suas lindas ovelhinhas brancas berrando bé, bé. Ele não foi um homem livre de problemas, não. Davi tinha problemas terríveis. No Salmo 55 ele descreve como estava se sentindo. Ele disse: olha, estou agitado e ando perplexo. Eu sinto temor. Temor e tremor me apertaram, o horror me cobriu. Mas no meio desse horror e de tudo que estava acontecendo na sua vida, Davi disse: lança o seu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Eu invoco a Deus e ele me salva. De tarde, de manhã e ao meio-dia oro e clamo, e ele ouve a minha voz. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Isso mostra a grandeza do homem Davi. No Salmo 55, num dos momentos mais horríveis da sua queda e das consequências do seu erro, Davi nos mostra como acertar com o erro. Ele afirma nesse salmo: se fosse um inimigo que me afrontava, eu o teria suportado. Mas era tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Conversávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Aitofel tinha sido como um pai para Davi. Quando Davi recebeu a notícia que tinha sido traído pelo homem que lhe era como um pai, e que esse homem planejou aquela atrocidade, ele escreveu o Salmo 55. Em 2 Samuel, dos capítulos 11 a 18, quase no final da narrativa, Absalão conquista Jerusalém, o que força Davi fugir para o deserto, para onde já tinha fugido quando jovem. Nesse momento, Simei o amaldiçoou. O general de Davi diz: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. E Davi respondeu: deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Enquanto Davi saía de Jerusalém, escreveu o Salmo 3, em que ele diz: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Era isso que Simei dizia enquanto jogava pedras em Davi. Mas Davi diz algo no Salmo 3 que mostra que realmente era um homem de Deus. Mas tu, Senhor, és meu escudo, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Quando Davi pensava no seu passado, lembrava-se dos milagres marcantes que viveu. Olhando para aquelas respostas de oração do passado, Davi tinha confiança e a fé para confiar em Deus no presente e confiar a Ele o seu futuro. O que Davi fala no Salmo 4 também se encaixa nesse período de sua vida. Davi afirma que o momento é de tensão e angústia e afirma mais ou menos assim: muitas vezes não conseguimos dormir porque temos que tomar uma decisão que envolve fazer o que é correto. Nesse momento da sua vida, no meio da noite, quando não conseguia dormir, ele declarou: oferecerei sacrifícios de justiça e confiarei no Senhor. Farei o que é certo. Todos nós estamos rodeados de pessoas que buscam quem faça o bem, não apenas o que é conveniente. Quando elas veem alguém fazendo o que é correto e justo, não importando quanto isso tenha custado, são abençoadas e estimuladas a buscar a Deus por causa do que testemunharam. No Salmo 4, Davi resolveu oferecer sacrifícios de justiça e colocar sua confiança em Deus. Depois disso, ele teve paz e pôde dormir. Os estudiosos dizem que o Salmo 4 também foi escrito durante esse período em que Davi sofria as consequências do seu pecado. No Salmo 23:3, Davi diz: restaura-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Depois que o Senhor nos faz deitar e reconhecer que somos ovelhas e Ele é o pastor, nos levantamos outra vez. Tínhamos esquecido quem é o pastor e quem é a ovelha. É nesse momento que precisamos ser restaurados. Quando nos levantamos e assumimos o controle e tentamos fazer o papel de pastor, os pastos verdes ficam queimados, as águas tranquilas tornam-se turbulentas e o cálice que estava transbordante se esvazia. É nesse momento que precisamos ser restaurados. Como Deus nos restaura quando precisamos de restauração?
Deus é muito prático. Davi coloca da seguinte forma: restaura minha alma. Como? Guia-me pelas veredas da justiça e retidão, por amor do seu nome. O que você acha que precisamos fazer para vivermos um reavivamento, uma renovação? Para muitas pessoas é necessário ir ao culto da igreja, apertar a mão do pastor e dizer: quero viver um reavivamento. Talvez seja necessário um pouco de oração. Realmente isso está incluído no processo, é muito importante. Mas para dizer a verdade, Deus é bem prático. Preste atenção. Você precisa ser restaurado e é assim que eu gostaria de restaurar você. Ande no caminho da justiça durante alguns anos. À medida que você andar no caminho da justiça, sua alma será restaurada. É isso que vemos na vida de Davi em 2 Samuel, nos capítulos 11 a 18. Davi tinha resolvido fazer o que era certo, tinha resolvido oferecer sacrifícios de justiça e confiar em Deus. Ele tinha se comprometido com Deus e por isso afirmou: andarei no caminho da justiça por amor do seu nome. Depois disso, Davi andou no caminho da justiça por muitos anos. Enquanto Davi andou no caminho da justiça e foi disciplinado e sofreu todas as consequências do seu pecado, também recebeu de Deus a graça necessária para fazer o que era reto. Quando Davi respondeu à disciplina de Deus e a todas as consequências do seu pecado, Deus restaurou a sua alma. Davi foi rei durante 40 anos. Depois de 16 anos no reinado, ele pecou. Depois do pecado, Davi voltou a andar no caminho da justiça e então Deus restaurou sua alma e também o seu reino. Deus o colocou novamente no trono e Davi então reinou como o melhor rei que Israel já teve por mais de 24 anos. Quando estudamos 2 Samuel, dos capítulos 11 a 18, aprendemos que Davi passou um ano inteiro escondendo seu pecado. Esse deve ter sido o pior ano da sua vida. Podemos até concluir que durante todo esse ano Davi não orou. Durante esse ano ele também não pregou a palavra de Deus. Durante todo esse ano ele não louvou a Deus nem dirigiu seu lindo coral e orquestra de levitas. É provável que Davi sequer tenha ido à tenda de adoração, apesar de ter sido sempre esse o seu costume diário. Espiritualmente, Davi estava impotente e a sua capacidade para governar como rei estava prejudicada. Uma vez, vi um mosaico com o desenho de um herói sobre um cavalo branco. Embaixo do mosaico havia a seguinte inscrição: eu tenho a força de 100 homens porque meu coração é puro. O contrário também é verdadeiro. Quando há pecado na vida de um homem de Deus, esse homem torna-se espiritualmente impotente e sua liderança torna-se fraca. Seu cajado de pastor se quebra. Ele não tem mais poder para servir a Deus como líder de seu povo, porque os líderes de Deus lideram através do exemplo. Durante o ano em que encobriu seu pecado, Davi experimentou tudo isso. Mas quando o corajoso profeta Natã acusou Davi e o confrontou com o seu pecado, Davi nos mostrou como acertar com o erro. Ele confessou e se arrependeu. No Salmo 32, Davi nos fala sobre os resultados dessa experiência de confissão e arrependimento. Dizem que os detalhes não são o assunto mais importante para se falar das experiências espirituais. Observe as experiências espirituais dos homens de Deus na Bíblia. Os detalhes dessas experiências variam muito e são muito diferentes. Mas preste atenção em um ponto. Os resultados de suas experiências são semelhantes. O que Davi está nos falando no Salmo 32 é resultado da sua confissão e de seu arrependimento. Ele coloca da seguinte forma: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Davi afirma no Salmo 32 que o primeiro resultado da confissão e do arrependimento é a ausência de culpa. É a bênção do perdão. É isso que experimentamos quando confessamos e nos arrependemos, e é assim que devemos orar. No Salmo 32, Davi afirma: enquanto mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava,
de tanto gemer. Ele ficou fisicamente doente por causa da culpa em seu coração. Mas continuou. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tudo então mudou para Davi. A palavra confessar é feita de duas palavras que significam falar a mesma coisa. A palavra confessar no Novo Testamento é homolegeu. O homo significa a mesma coisa. Legeu significa falar. Portanto, confessar significa falar a mesma coisa. Quer dizer simplesmente que você está concordando com Deus. É isso que é confessar. Nesse salmo, Davi expressou sua alegria quando o pecado foi perdoado. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Que alegria para ele, hein? Que alívio! Você já se perguntou como saber se realmente fomos perdoados? Algumas pessoas dizem que sabemos simplesmente porque é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia declara isto. Você acredita que tudo fica acertado. A Bíblia declara, mas eu duvido. Fica indefinido. O consenso é que a Bíblia afirma que você é perdoado e você crê que foi, e com isso fica determinado o perdão. Mas há outra maneira de saber se seus pecados foram perdoados. Você sabe que foi perdoado quando Deus remove a culpa. Quando sua culpa é removida e você não a sente mais, quer dizer que seus pecados foram perdoados. Mas como Davi, você e eu sofreremos as consequências. Davi diz que sofria com a culpa porque era culpado e que tinha um problema de culpa porque tinha pecado. A solução do problema de Davi foi confessar-se culpado. Confessar sim que tinha pecado. É assim que você experimenta a bênção do perdão e sua culpa é removida. Essa é a solução de Deus para o problema da culpa. O Salmo 51 é a confissão de Davi. O Salmo 32 fala sobre as consequências da confissão de Davi. O Salmo 51 é a sua confissão. É um salmo lindíssimo. Esse salmo nos abre uma janela através da qual vemos a grandeza do homem Davi. Observamos 3 pontos nesse salmo. Primeiramente, Davi ora a Deus a respeito da fonte do seu pecado. É como se ele dissesse a Deus, Deus, o Senhor quer que eu seja honesto a respeito do que eu sou, no mais íntimo do meu ser, na minha essência. O Senhor quer que eu seja honesto a esse respeito. Diga-me a verdade a respeito da minha essência, do meu interior, do meu coração. Em resposta a esse pedido, Deus faz uma revelação a Davi. Então ouvimos Davi dizer, olhe para mim, eu sou um pecador. Quando era jovem, eu era pecador. Quando era criança, eu era pecador. Quando nasci, eu era pecador. No ventre de minha mãe, eu já era pecador. No momento em que fui concebido, eu já era pecador. É esse o meu problema. Lá no meu íntimo, sou um pecador. Observe o pedido de Davi depois que Deus lhe dá essa revelação. Há muitos pedidos no Salmo 51. Olha o pedido de Davi no versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A palavra em hebraico para cria é bara. Aprendemos o significado dessa palavra quando estudamos a criação no livro de Gênesis. Você se lembra? Bara significa fazer do nada. A palavra bara é usada apenas 3 vezes nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Bara significa que não havia nada e Deus fez essa bara que resultou em algo. Quando Davi faz esse pedido no Salmo 51, verso 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, ele está dizendo para Deus, faz alguma coisa do nada. Ponha algo no meu interior, faz a minha essência diferente de quando eu nasci. Caso contrário, eu vou continuar pecando. Eu não consigo parar de pecar. O Senhor precisa fazer um milagre de criação no meu interior. Essa é a única maneira de eu viver uma vida que o glorifique. A resposta a esse pedido é o que o Novo Testamento chama de novo nascimento. Jesus disse, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. Quando os apóstolos se referem ao novo nascimento em suas epístolas, eles usam a palavra criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus criou algo na essência do homem e da mulher que nasceram de novo. Davi teve uma revelação profética quando orou 1000 anos antes de Jesus dizer, é necessário que vocês nasçam de novo. Observe também o que motivou Davi a querer essa restauração. Ele diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Lembre-se que Davi era o pregador de uma grande congregação e amava a palavra de Deus. Ele meditava na palavra de Deus dia e noite e amava pregar. Amava ensinar e a cantar a palavra de Deus. Ele amava conduzir a adoração ao Senhor. Por isso Natã sabia que havia alguma coisa errada com Davi. Provavelmente ele não fez nada disso durante todo aquele ano. A restauração de sua alma possibilitou voltar a fazer todas essas coisas. No Salmo 51, Davi não tem dúvida de que Deus iria restaurar sua alma e derramar todas essas maravilhosas bênçãos espirituais. Preste atenção ao final do Salmo, onde em sua oração Davi demonstra ter uma revelação incomum. Ele diz, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Você se lembra que, quando estudamos o tabernáculo, dissemos que os israelitas levavam um animal para a tenda de adoração e o ofereciam como um sacrifício pelos seus pecados? O tipo e a quantidade de animais dependiam do grau do pecado e também da situação econômica deles. Davi sabia que ele tinha condições de levar um rebanho inteiro para o tabernáculo, mas também sabia que Deus não queria que ele fizesse isso. Davi disse, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. A palavra contrito significa extremamente arrependido do pecado. Davi está dizendo que o Senhor quer uma revolução no seu interior e não apenas uma atitude externa. É isso que o Senhor quer. Por isso ele ora para que o Senhor o quebrante no mais íntimo do seu interior e o sare de verdade. Ele pede que o Senhor venha criar realmente algo novo no seu interior, para que ele viva uma vida que glorifique a Deus. O Salmo 51 é uma linda oração de confissão e arrependimento. Vou falar mais uma vez. Se você pecou e não sabe como confessar o seu pecado, se você precisa que uma nova alma seja criada no seu interior e não sabe o que fazer para que essa restauração aconteça, leia o Salmo 51 e faça desse salmo a sua oração de confissão e de arrependimento. Eu tenho certeza, você vai alcançar o perdão de Deus.